Corinthians se movimenta forte nos bastidores e mira atacante argentino decisivo. Jogador atua na Europa e reúne velocidade, drible e poder de decisão ofensiva. Diretoria avalia o negócio como estratégico para elevar o nível do elenco em 2026. Possível reforço anima a torcida e sinaliza a ambição do timão. Confira. Últimas notícias do Corinthians hoje. Imprensa inglesa crava negociações avançadas entre Arsenal e Breno Bidon, joia do Corinthians. Meio-campista do Corinthians vem atraindo forte interesse do mercado europeu. Após grande desempenho na última temporada, Breno Bidon valorizado no mercado. Breno Bidon, um dos jogadores mais promissores do Corinthians, continua chamando atenção no mercado da bola. O volante, alvo de interesse de grandes clubes, permanece no radar de equipes importantes do futebol europeu. Após destaque em 2024, foi em 2025 no qual o mais novo camisa 7 alvinegro mostrou seu potencial, com ênfase às grandes atuações no tetracampeonato do Timão da Copa do Brasil. Dessa forma, entre tantos interessados na cria do terrão, chama a atenção o Arsenal, da Inglaterra, que segundo a imprensa inglesa deu um passo importante para a aquisição do meia. Clube de Londres avança por joia alvinegra. O Arsenal vem liderando a corrida nas negociações para contratar Breno Bidon, titular absoluto do Corinthians, e Dorival Júnior. A informação foi divulgada pelo portal Team Talk, que trouxe detalhes sobre a movimentação do clube inglês. De acordo com a publicação, a diretoria do atual líder da Premier League manteve contato direto com os dirigentes corintianos para avaliar as condições de uma possível transferência. Embora as tratativas ainda estejam em fase inicial, a expectativa é de que possam se intensificar nas próximas semanas. Breno Bidon vem sendo observado com mais atenção após suas boas apresentações pelo time paulista. Flamengo e clube português estão de olho em Bidon. Por outro lado, apesar do Arsenal estar na frente, a negociação por Breno Bidon deve enfrentar obstáculos. Segundo informações da TNT Esportes, o Flamengo também estuda fazer uma oferta pelo meio-campista do Corinthians. Além do clube carioca, outros times europeus seguem de perto a situação do jovem de 20 anos, com o Sporting surgindo como um dos possíveis concorrentes na disputa pela contratação. São Paulo faz contraproposta ao Corinthians e define valores para liberar Alisson por empréstimo. Tricolor não aceita dividir salários, pede taxa pelo empréstimo e inclui gatilhos financeiros no acordo da negociação. O São Paulo apresentou uma contraproposta ao Corinthians para liberar o volante Alisson por empréstimo até o fim de 2026. O tricolor deixou claro que não pretende facilitar a negociação com o rival e estabeleceu condições financeiras para avançar no negócio. A diretoria são paulina exige o pagamento de 1,5 milhão de reais pela cessão do jogador e não aceita dividir os salários, querendo que o Corinthians assuma integralmente os vencimentos do atleta durante o período do empréstimo. São Paulo impõe bônus e cláusulas contra o rival. Além da taxa fixa pelo empréstimo, a contraproposta do São Paulo prevê cláusulas adicionais. Uma delas estabelece o pagamento de 2 milhões de reais caso Alisson entre em campo contra o próprio tricolor durante o vínculo com o Corinthians. O acordo ainda inclui um bônus de 250 mil euros, cerca de 1,5 milhão de reais, caso o volante atinja um número pré-estabelecido de partidas pelo Clube do Parque São Jorge. A quantidade exata de jogos necessária para o acionamento da cláusula não foi revelada. Tricolor rejeita a troca e busca compensação financeira. O São Paulo tem ciência do desejo de Alisson de atuar pelo Corinthians, mas não pretende liberá-lo gratuitamente. A diretoria entende que precisa de uma compensação financeira, especialmente após não chegar a um acordo para uma troca de jogadores entre os clubes. Inicialmente, a negociação envolvia uma transferência definitiva, com atletas do Corinthians sendo oferecidos em contrapartida. No entanto, o técnico Hernan Crespo não se empolgou com os nomes apresentados, o que levou ao descarte da possibilidade de troca. Em meio às negociações, Alisson atuou apenas 45 minutos pelo São Paulo nesta temporada e não foi relacionado para os 2 últimos compromissos da equipe. Angeleri tem futuro indefinido no Corinthians e Internacional abre negociações para contratar lateral. Lateral foi peça de composição elenco na última temporada, mas que tem o aval de Dorival Júnior para continuar no Corinthians em 2026. Angeleri de saída do Corinthians para jogar no Inter. O Internacional iniciou tratativas para tentar viabilizar a chegada do lateral esquerdo argentino Fabrício Angeleri, que vive um momento de indefinição no Corinthians. De acordo com informações divulgadas pela ESPN,
O contato inicial entre o clube gaúcho e o staff do jogador teve uma avaliação positiva. Apesar disso, a diretoria colorada ainda não formalizou uma oferta pelo atleta de 31 anos. Vale ressaltar que o vínculo de Angileri com o Corinthians se encerrou em 31 de dezembro. Até agora, não houve renovação contratual. Diante desse impasse, o jogador não se apresentou para o início da pré-temporada do time paulista e segue sem definição sobre sua permanência no Parque São Jorge. Como foi a temporada de 2025 de Angileri? Durante sua passagem de uma temporada pelo Corinthians, Angileri entrou em campo em 42 partidas, iniciando 26 delas entre os titulares. Mesmo com essa participação considerável, o argentino perdeu espaço para Matheus Bidu, destaque alvinegro no título da Copa do Brasil. Lembrando que Dorival Júnior pediu a permanência do atleta, que se mostrou versátil por também jogar como zagueiro. Porém, com a saída de Fabinho Soldado para o Internacional, diretor que estava no timão negociando a renovação do argentino, o futuro do jogador pode ser distante do Parque São Jorge. O Corinthians volta a agitar os bastidores do mercado e já analisa um nome que pode mudar o patamar do setor ofensivo nas próximas temporadas. A diretoria alvinegra passou a acompanhar com atenção a situação de Ezequiel Barco, atacante argentino que atualmente defende o Spartak Moscou e que surge como uma opção concreta para reforçar o elenco a partir de 2026. A avaliação interna é clara. O time precisa de mais velocidade, criatividade e capacidade de decisão pelos lados do campo. Barco se encaixa exatamente nesse perfil. Com passagem marcante pelo futebol sul-americano antes de seguir para a Europa, o argentino reúne ousadia, num contra um, dribles curtos, intensidade e personalidade, atributos que o Corinthians sente falta em jogos grandes. Quem acompanha de perto a trajetória do atacante sabe que ele não é apenas promessa. Aos 26 anos, Barco apresenta números sólidos e consistentes. Na temporada atual, foram 14 gols e 9 assistências em 35 partidas pelo Spartak Moscou, participação direta em 23 gols. Ao longo da carreira, já soma mais de 300 jogos, com envolvimento constante em jogadas decisivas, o que reforça sua maturidade competitiva. Dentro do Parque São Jorge, o entendimento é de que o argentino poderia oferecer novas soluções táticas ao técnico Dorival Júnior. Capaz de atuar pelos dois lados do ataque ou mais centralizado, Barco aumentaria as variações ofensivas do time, tornando o Corinthians mais imprevisível, agressivo e difícil de ser marcado. A negociação, no entanto, exige cautela. O clube russo estipula um valor elevado, considerado fora da realidade financeira brasileira neste momento. Por isso, o Corinthians estuda alternativas, como um empréstimo com opção de compra ou uma renegociação que reduza significativamente a pedida. Não será um processo simples, mas o interesse existe e é tratado com seriedade. Além da parte técnica, pesa a favor do atacante o histórico de decisões em jogos grandes. Ele já mostrou personalidade em finais continentais e não se esconde em momentos de pressão, algo que a torcida corintiana valoriza e reconhece rapidamente. Esse tipo de perfil é visto como essencial para elevar o nível competitivo do elenco. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação do Ezequiel Barco para reforçar o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.